Eles riram da sua queda? Deixe eles, afinal, só o fraco que se revela quando pensa que venceu. O forte se cala após cair e governa quem riu, rindo por último, com mais crueldade ainda. Derrotado? Foi isso que eles te disseram? Só quem governa o próprio ego é capaz de parecer fraco quando na verdade está apenas ajustando a mira. Eles riram, celebraram como hienas em volta de um corpo que ainda respirava, mas não perceberam um detalhe: você não sangrou, você apenas silenciou. A diferença é sutil, mas letal. O mundo julga rápido porque precisa alimentar sua fome de superioridade, e quando alguém cai, mesmo que por estratégia, automaticamente é condenado como fraco, vencido e descartável. E é aí que o jogo começa. Aqueles que mais vibram com a sua queda são os que mais temem cair no lugar que você ocupava. Eles se escondem atrás de sorrisos, mas tremem por dentro porque sabem que não agiriam com a mesma frieza que você. Sabem que não suportariam o mesmo silêncio que você suportou. Sabem que no fundo você ainda está pensando. E quando alguém pensa em silêncio, é porque ainda está lutando, só que em outra dimensão. Maquiavel não aconselhava parecer forte o tempo todo. Ele instruía o contrário. Pareça fraco quando necessário. Assim, você atrai os cegos, e o cego é todo aquele que se sente seguro demais. Eles olham para sua queda e acham que é o fim, mas o que caiu não foi você, foi só uma versão sua, antiga e descartável. A real continua lá, oculta, fria e observando. Você não caiu, você se afundou de propósito para enxergar quem ri por cima. E nesse movimento descobriu algo muito importante. A queda é só um palco. O subterrâneo é onde se constrói o contra-ataque. A derrota que os outros enxergam é só fumaça. Quem opera no subsolo não precisa de plateia, precisa de tempo. E tempo é tudo que eles desperdiçam ao te ignorar. Eles acreditam que te apagaram, mal sabem que, enquanto sorriam, você aprendeu a enxergar no escuro. E quem enxerga no escuro acerta onde o outro nem sabe que está vulnerável. Eles querem barulho, querem que você se explique, que se justifique, que prove onde errou, o que sentiu e por que sumiu, mas você não dá nada. E é isso que os apavora. O silêncio, para a maioria, é ausência. Para o estrategista, é presença oculta. É a sombra que observa enquanto o inimigo se mostra demais, e quando você para de falar, eles começam a inventar, criam versões, especulam fraquezas, tentam prever reações, mas tudo o que constroem vem de dentro deles. E eles não te enxergam, se veem. Seus julgamentos, suas confissões disfarçadas, a pressa com que te descartam é a mesma ansiedade de quem tem medo do seu retorno, porque o silêncio prolongado não é esquecimento, é suspense, e quem domina o suspense controla o tempo, o foco e o medo. E Maquiavel entendia isso quando escrevia sobre o poder da dissimulação. O governante mais astuto não é o que impõe sua imagem, é o que permite que os outros a construam por conta própria, com base em medos, esperanças e ilusões. O silêncio é a armadilha perfeita, porque você não precisa forçar respeito, você o suga, e eles começam a medir as suas palavras, pisam com cuidado, como se estivessem pisando em cascas de ovos, tentam adivinhar os seus próximos passos, mesmo que você esteja imóvel. Não há domínio mais sutil e absoluto que esse, fazer os outros agirem em função daquilo que você não disse. Falar é fácil, se explicar é entrega, se justificar é se ajoelhar, mas calar é colocar uma mordaça invisível na boca dos outros. Eles falam de você, mas nenhum deles fala com você. Eles zombam, mas não te encaram.
Eles deduzem, mas não confrontam, porque no fundo sabem que sua ausência está mais presente do que qualquer presença falsa deles. E quanto mais você se cala, mais o controle muda de mãos. Eles olham para você e veem um corpo curvado, acham que está quebrado, derrotado e apagado, mal percebem que é só a encenação. O verdadeiro predador nunca mostra os dentes primeiro. Ele curva a coluna, esconde a lâmina, simula a fraqueza e só então ataca quando o outro está rindo demais para se proteger. Fingir-se de impotente é tática antiga, mas só funciona nas mãos de quem tem paciência para apanhar sem fraquejar. E você apanhou em silêncio, deixou que zombassem de você, que o subestimassem, mas não porque estava fraco, e sim porque entendeu uma verdade sombria. Quem acredita que venceu, se abre, e quem se abre é derrotado. E Maquiavel alertava: o governante mais temido não é o que domina pela força bruta, é o que sabe parecer vulnerável no momento exato. O povo só vê o que deseja acreditar e eles desejaram a sua queda. E você entregou o teatro porque o palco era seu, o roteiro era seu e o final também. A encenação da derrota é uma armadilha. Enquanto eles dançam sobre os escombros do que acham que sobrou de você, você já marcou o ponto de impacto. A vitória do impostor não é gritada, é sussurrada no momento em que o outro baixa a guarda por excesso de confiança. E confiança, meu caro, é a anestesia da queda. Você não é fraco, você só estava vestindo o disfarce que faz os fracos se revelarem. Eles acham que você perdeu, mas o que vem agora vai fazer-nos desejarem que tudo isso fosse mais verdade do que nunca. Mas não será. Eles acham que leram, que já entenderam quem você é, que sua queda foi real, que sua ausência é rendição. É aqui que eles falham, porque o tolo acredita no que vê, o estrategista no que falta. Subestimar alguém não é apenas um erro de leitura, é o espelho invertido de quem se acha alto demais para imaginar que alguém no chão ainda pode morder, e você morde, porque quando eles começam a rir da sua queda, só estão revelando o próprio desespero disfarçado de escárnio. O fraco não zomba por confiança, zomba para se proteger do medo de ser o próximo. E nesse teatro, eles cometem um erro fatal, confundem silêncio com rendição, esquecem que a ausência pode ser contenção e que contenção é disciplina de predador. Eles olham apenas o palco, que foi mostrado, que foi ensinado, mas ignoram os bastidores, onde o pano real se move, onde o sangue ainda ferve, onde o golpe ainda é afiado no escuro. Quem te subestima te oferece vantagem, porque baixa a guarda, relaxa e deixa vazar a confiança em forma de descuido. E é nesse descuido que você entra, sem aviso, sem ruído, sem pedir licença. Maquiavel sabia que o poder se revela no tempo, não na pressa, e que a verdadeira punição ao arrogante é deixá-lo rir primeiro. Assim, quando o golpe vier, a queda será ainda mais longa e o silêncio depois dela ainda mais humilhante. Eles riem porque ainda não sentiram. Você cala porque já sabe onde atingir. O fraco tem pressa, precisa de resultado, de reação, de aplauso imediato, precisa provar que venceu, porque no fundo ainda tem dúvida disso. Mas o estrategista espera, não por indecisão, mas por cálculo, porque cada dia em silêncio afunda o inimigo um pouco mais no próprio teatro. Você se retirou. Eles pensaram que era fuga, mas era fermentação, porque enquanto o mundo corre, você anda. Enquanto eles gritam, você observa. Enquanto eles festejam, você semeia o terreno da queda. Maquiavel entendia que o verdadeiro poder não é impaciente. Ele cede espaço, mas nunca perde o mapa. Ele recua, mas nunca esquece o alvo. O tempo
Para quem governa de verdade, não é obstáculo, é veneno de liberação lenta. Você não precisa ter pressa para provar nada, porque o que precisa ser provado será sentido. Eles riram hoje, não foi? Mas não perceberam que, ao rir, pararam de se mover, congelaram em uma imagem de vitória. E imagens envelhecem, apodrecem, exalam a podridão de quem acreditou cedo demais. Enquanto isso, você continua em silêncio, mas não estagnado, afiado, e a sua volta não precisa de anúncio, ela precisa de impacto. E esse impacto está vindo com juros. Eles podem até pensar que te superaram, mas o que acontece quando o esquecido retorna e ninguém está preparado? Vamos lá então. Você não responde, não debate, não menciona nomes, não olha para eles. E é exatamente isso que os destrói, porque o que mais esperam de você é reação, e você os ignora completamente. O mundo ensina que todo ataque merece resposta, mas o estrategista sabe, nem todo golpe deve ser sentido. O silêncio já é um castigo por si só, mas a indiferença é uma execução. Quando eles te atingem esperando ver a sua dor, eles esperam por escândalos, gritos, justificativos e ruídos. Mas o que você oferece? Nada. É esse nada que os sufoca, que os destrói por dentro. A ausência de resposta é uma lente, amplia a insegurança de quem atacou, faz o outro questionar se errou, ou pior, faz o outro perceber que você não o considera sequer um adversário digno. Maquiavel não precisava dizer com todas as letras nas suas obras, mas elas mostravam: o desprezo calculado é mais cruel do que qualquer vingança explícita, porque ele dissolve o ego do outro em silêncio. Quando você ignora, você cala dois mundos, o mundo deles e o mundo de quem assiste. Deixa o vazio responder por você, e nenhum vazio é neutro. Todo vazio é criado pelo desprezo, carrega um som específico, o som da insignificância, e agora eles não sabem mais o que dizer e nem como se manterem relevantes. A única coisa que os mantinha vivos no jogo era sua atenção. Agora ela foi retirada e com ela vai a ilusão de poder. Você perdeu, é o que todos acreditam, e você deixou. Mas aqui está o segredo. A mentira mais poderosa não é a que você conta, é a que você permite que eles contem a si mesmos. Eles precisam acreditar que venceram, não por crueldade, mas por sobrevivência emocional. O ego deles não suportaria reconhecer que você está apenas escondendo as garras. Então, você entrega a farsa, entrega sorrisos, entrega o silêncio, entrega a pose de derrotado e, com isso, entrega uma ilusão que os deixava confortáveis. Maquiavel foi muito cirúrgico quando disse isso. O príncipe que concede a aparência de poder ao povo governa com mais firmeza, porque a vaidade é uma corrente mais forte que o ferro. Você entendeu isso? Entregou uma aparência de vitória para acalmar a fera, acalmar o povo, acalmar o inimigo, mas só por fora, porque por dentro você já trocou as peças. Quem aceita a farsa como verdade se prende a ela, começa a moldar a realidade ao redor da mentira, e quando a verdade chega, já é tarde demais, não há mais nada que possa ser feito, porque o impacto dela será a destruição e não uma simples revelação. Eles vivem na ilusão de que te superaram, mas essa é a ilusão que os enfraquece, que os embriaga, que os deixa vulneráveis. Você não os enganou, eles se enganaram sozinhos. Você só deu palco, e agora o teatro está cheio, mas o roteiro é outro. Eles pensam que a história terminou, mas o que vem no fim agora não é perdão, é veredicto. Eles zombaram, apontaram o dedo, viraram as costas, acharam que você caiu e que essa queda era definitiva, mas o que caiu foi sua versão que você usou como isca.
A verdadeira nunca esteve no chão, ela estava de pé, na escuridão, observando. O jogo todo foi deles até você parar de jogar, e a partir daí virou um massacre lento. Eles riram alto demais, festejaram cedo demais, acharam que o fim era aquele silêncio seu, mas o silêncio era apenas premeditação. Você nunca foi o derrotado, você foi o arquiteto da própria ausência. Enquanto eles exibiam sua queda, você desenhava a volta, e não qualquer volta, mas uma que não pede espaço, que não bate na porta, que não anuncia, porque quando o estrategista retorna, ele não volta para discutir, volta para dominar. Você não precisa provar nada. Quem viu a queda acreditou, quem subestimou foi o tolo que caiu, e quem zombou se ajoelha em silêncio. Eles eram frágeis demais para perceber que você estava governando a percepção deles o tempo todo. Eles pensaram que venceram, mas o que venceram foi o direito de serem ignorados, e não há punição mais cruel do que essa: ser irrelevante para quem tentou destruir. Se você já foi dado como vencido e hoje enxerga que aquilo era só o início da sua ascensão, comente agora: eu rio da queda que eles acreditaram, com mais crueldade ainda. Porque quem escreve isso não está tentando provar nada, está apenas deixando claro: o jogo virou. E se esse vídeo te ajudou a afiar a sua mente, o próximo vai te afiar ainda mais. Assista também.